Link Vanguarda de volta, agora 12h44 em São José dos Campos. Olha, tem repórter passando calor no calçadão na cidade. Faz agora 30 graus no centro de São José dos Campos e junto com essa onda quente, existe a preocupação com a umidade do ar. Pois é, ontem a umidade relativa do ar em São José já chegou ali no que eles chamam de estado de alerta, com 20% de umidade. É muito baixo. Hoje também está muito baixo. Vamos conversar então com o Pedro Melo? Pedro, qual é a situação agora? Viu que ele está debaixo da árvore ali para tentar se proteger. Da umidade. Olá, muito boa tarde. Tava passando um calorão no calçadão, vim aqui para a Praça do Sapo para pegar uma sombrinha embaixo de uma árvore, porque olha, não é segredo para ninguém, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto bem mais do frio do que o calorão, mas é bom que venha aí a primavera, tem muita gente que gosta. Vamos atender todos os gostos. Olha, o período mais crítico, inclusive, ontem, de acordo com o CPTEC-INPE, foi por volta das 3, 4 horas da tarde. Nesse período aí, chegou a 20%. Período muito crítico, inclusive, a umidade relativa do ar ficou bastante crítica. É importante a gente dizer que hoje, nesse mesmo horário, de acordo com os meteorologistas, a umidade relativa do ar em São José deve ficar aí na casa de 18%, 19%, ou seja, mais crítico ainda. Portanto, nós fomos para as redes sociais e conversamos com algumas pessoas e por isso eu estou aqui com o médico otorrino, o Dr. Ricardo, que vai tirar algumas das dúvidas das pessoas que ficam preocupadas. Olha só, de São José, a Mariane de Almeida falou assim, eu sempre durmo a noite toda com um umidificador de ar. Aí ela amanhece com a respiração meio trancada. O que está acontecendo com a Mariane? Apesar do umidificador ser uma das recomendações que a gente pede para o paciente nessa época do ano de tempo mais seco, a gente pede para o umidificador não ficar ligado por mais de 3 horas. Por quê? Ele aumenta muito a umidade do quarto, podendo aumentar a quantidade de fungo, ácaro e causando um pouco de alergia nos pacientes mais sensíveis. Então pode ser que isso esteja acontecendo com a telespectadora. Olha, o Gabriel Leonel, também de São José, falou assim, ó, posso dormir com o ventilador a noite inteira ligado? Não vai me prejudicar em algum tipo de coisa? Ele fala, na minha opinião, gosto muito de calor porque bebemos muita água. Tem a certa vantagem, porque no frio a gente bebe menos água, né? Gabriel, na verdade é o seguinte, uma das coisas que a gente explica, se você não tiver alergia a frio, que às vezes acontece, não tem problema nenhum dormir com o ventilador ligado. Mas se você se sentir incomodado, acordar com o nariz tampado, escorrendo, a gente recomenda realmente não dormir com o ventilador ligado. Olha, lá de Ubatuba, a Adelina Barbosa, o caso dela tá crítico. Ela falou, ó, espirro muito, garganta seca toda hora, coriza, dor de cabeça constante. O que ela precisa fazer? Acho que, sem dúvida nenhuma, procurar um otorrino, para a gente dar uma olhada, ver o que está acontecendo, porque esses sintomas podem ser de rinite alérgica, podem ser de uma sinusite, ou até, inclusive, de tempo muito seco. Eles podem explicar toda essa sintomatologia que a senhora está tendo. Olha, e a Ana Gabriela também falou, toalha úmida na janela do quarto, realmente funciona ou é um mito? Não, funciona e funciona e muito. É o que a gente mais recomenda. Toalha úmida, balde com água no quarto, principalmente nesses dias mais secos que a gente está vivendo agora, são os que mais funcionam. Então, toalha úmida no quarto não é mito, é verdade. E beber muita água, né? Porque realmente o período seco, evitar aquela questão da atividade física também, né? Isso, são as recomendações que a gente faz, né? Evitar a atividade física das 10 às 5 da tarde, nos dias mais secos e quentes, beber muita água, umidificar o quarto com toalha e evitar lugares de exposição muito prolongadas ao sol nesses dias. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, doutor Ricardo. A gente volta aí para o estúdio com vocês. Quanta gente fazendo pergunta e já recebendo informação. Obrigada, viu, a gentileza do médico, do Pedro também. Aí, tá aqui, até esqueci, é minha garrafinha mesmo, aqui tá acabando, ó, o jornal tá acabando, eu já tomei bastante por hoje. Tem condição de eu pedir um pouquinho? Hidratação, gente, ande com a sua garrafinha para cima e para baixo. A gente perguntou na rede social, vocês andam com a garrafa também dentro da bolsa, o que vocês fazem? Tem gente que nem lembra de tomar água, né? Só quando a boca começa a secar. Aliás, a boca secando já é um sinal de que seu corpo está precisando se hidratar. E aquela dica ecológica, né? Procure sempre guardar a mesma garrafinha para não ficar consumindo plástico. Eu já tenho uma de vidro aqui pensando nisso. A quarta-feira começa com uma história que vem de ilha. Olha só, na zona sul da ilha existe a Praia do Bonete. Daqui saíram 2 jovens às 3 horas da tarde para dar uma volta na ilha e sair para pescar. Vou fazer com a canetinha vermelha que aparece melhor aqui. Eles saíram daqui. Quando eles chegaram nessa região aqui de Ilhabela, que é a conhecida Ponta da Pirassununga, eles sentiram ventos fortes, tentaram se aproximar da costa, eles estavam numa pequena lancha, só que daí, de repente, uma onda muito forte virou a lancha e eles caíram na água, tiveram que nadar até esta Ponta da Pirassununga, numa região que não circula muita gente por ali.
Lá para 7 da noite, a mãe de um deles já acionou os amigos, perguntando onde é que eles estavam. Às 9h30 da noite, já ligou para os bombeiros e pediu ajuda também para um grupo de moradores que trabalham com turismo na ilha, tem barco também. Esse grupo saiu à noite procurando os meninos e quando passou pela ponta da Pirassununga, eles ouviram gritos. Veja como foi. Do barco, o grupo de moradores localizou os 2 jovens que estavam numa pedra. Vamos de achar os meninos aqui. Show de bola. Estão lá em cima nas pedras, passou bem pertinho deles aqui. Pelas imagens feitas com o celular, dá para ver que estava bastante escuro. Eles se aproximaram o máximo da costa e pediram para os jovens nadarem até o barco. Quando os 2 conseguiram entrar no barco, todo mundo se emocionou. Garoto, show de bola, cara, graças a Deus. Meu Deus do céu, Que susto, hein? Eles saíram para navegar às 3 da tarde. O acidente aconteceu por volta das 5h30. Eles só foram resgatados às 2 horas da manhã. Os 2 perderam o celular quando a lancha virou, não tinha como avisar, tiveram que esperar até de madrugada. O Natan Dias, de 18 anos, e o Cauê Souza, de 23, estão bem, tiveram apenas cortes nos pés, porque tentaram subir ali na pedra para se proteger. Olha, impressionante, Rogério. A gente estava vendo imagem. Aliás, a gente consegue colocar de novo a imagem do resgate para o pessoal de casa poder ver de novo? Essa parte que eles estão de Ilhabela é uma parte aberta para o oceano. Então, quem navega, está acostumado a pescar ou até a velejar, já sabe que desse lado o mar fica muito bagunçado, especialmente se do nada entra um vento. E ali você consegue ver os 2, eu vou chamá-los de garotos, né? Mas eles têm ali por volta de 20 anos. 18 e 23. 18 e 23. Eles pulam de ponta num lugar que, evidentemente, naturalmente, ninguém faria isso, até porque você está ali em volta das pedras, não poderia, mas eles estavam sendo resgatados. E que sorte que essas pessoas tiveram até habilidade, né, Rogério, de pegar um barco e chegar ali perto das pedras, num lugar que já está muito mexido e conseguir salvar os 2. Não, lugar de difícil acesso, saíram à noite para encontrar os meninos só de madrugada. É um pessoal que já conhece muito bem a ilha, já participou inclusive de outros resgates. Então é um pessoal que conhece bem ali para conseguir ajudar os 2. E como você disse, Elisa, os 2, um é surfista, conhecem bem o mar, né? São moradores do Bonete em Ilhabela, então conhecem bem o mar. Para você ver como é perigoso, mesmo conhecendo o local, o mar é muito perigoso, tem que tomar alguns cuidados, deixar mais gente avisada, um monte de gente avisada, apesar que eles sabiam, né? A mãe de um deles já estava sabendo, conseguiu avisar bastante gente. Essa mãe deve estar abraçando até agora, né, esses rapazes que ajudaram a salvar os filhos. A perseguição policial terminou em acidente e deixou 3 pessoas feridas em Jacareí ontem à tarde. Durante um patrulhamento pela rodovia que liga Jacareí a Guararema, os PMs identificaram dentro de um carro com 3 pessoas, um homem conhecido por ter passagem por roubo. Eles mandaram o carro parar, mas o motorista não obedeceu. Na fuga, ele atingiu pelo menos 5 outros veículos, veja aí. Resultado da fuga, 3 pessoas ficaram feridas, o motorista e 2 vítimas que foram atingidas por ele. O suspeito foi socorrido e levado em estado grave para o pronto-socorro de Jacareí. E as vítimas tiveram alguns ferimentos leves. Dentro do carro, a polícia encontrou ainda munições, porções de maconha e de cocaína. O adolescente e a outra ocupante do carro não ficaram feridos. Ele e a mulher foram encaminhados para a delegacia e depois liberados. Procura um homem que fugiu durante uma abordagem policial no bairro Altos da Vila Paiva, em São José dos Campos. Com ele estava um adolescente de 17 anos que foi baleado pela polícia. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi baleado porque durante a perseguição policial teria apontado uma arma para os PMs. Ele foi levado para o PS da Vila e está internado com escolta policial. Os homens foram presos em Taubaté depois de roubar um motorista de aplicativo. Quem vai contar pra gente essa história e explicar exatamente o que aconteceu é a Thalita França. Thalita, boa tarde para você. Oi, pessoal. Um caso lamentável que começou ontem por volta de 10 horas da noite na Praça Santa Terezinha, no centro de Taubaté. Eu estou aqui com o Capitão Souza, na 5ª Companhia da Polícia Militar. Ele vai dar os detalhes para a gente. Capitão, como é que foi essa ocorrência, né? Começou na Santa Terezinha, como? Exatamente. Como você disse, o motorista de aplicativo foi solicitado para uma corrida na Praça Santa Terezinha, corrida essa com destino à parte alta da cidade, mais precisamente no bairro Jardim Paulista. Chegando ali próximo ao Eden Motel, os 2 indivíduos que solicitaram a corrida anunciaram um roubo, tá certo? E utilizando-se de um estilete,
ameaçaram e agrediram o motorista desse aplicativo. Na sequência, levaram o veículo e abandonaram esse veículo num bairro ali próximo. Ato contínuo, uma equipe nossa patrulhando ali o bairro se deparou lá com esses dois indivíduos. Eles foram abordados, com eles foi localizado esse estilete e um documento de veículo, né? Eles foram entrevistados acerca daquele documento, só que na sequência a nossa central anunciou o roubo que havia acontecido momentos antes. E aí, em posse do documento, coincidindo com o carro subtraído, os dois indivíduos, então, confessaram a prática do roubo, tá certo? Então, eles foram conduzidos até o distrito policial, autuados em flagrante, e hoje já tivemos a notícia que foi confirmada na audiência de custódia a prisão e vão responder pelo crime de roubo. Vocês suspeitam que esses dois homens também tenham participado de outros casos, como esse, contra motoristas de aplicativo também? Exatamente. Ocorrências do mesmo modus operandi, com a mesma dinâmica, aconteceram anteriormente e tudo indica que esses dois elementos estão envolvidos nesses fatos e agora, com certeza, a DIG deve trabalhar essas outras ocorrências e certamente eles poderão ser reconhecidos pela prática desses outros delitos. De janeiro até agora, vocês têm um registro de 4 ocorrências como essa, né? Como essa que aconteceu ontem. Qual que é o trabalho de orientação que vocês têm feito junto aos motoristas de aplicativo, taxistas? Exatamente. Nós, recentemente, há cerca de 15 dias, nos reunimos com um grupo de representantes de motoristas desses aplicativos. Estamos traçando uma estratégia, tá certo, para poder realmente levar um pouco mais de segurança a esses profissionais, a exemplo do que é feito com os motoristas de táxi. Certo, obrigada pelas informações, viu, capitão? Apesar de todo esse susto, né, a gente tem a informação que o motorista do aplicativo não ficou gravemente ferido, ele está bem, está em casa, não está no hospital, pelo menos essa é a notícia boa disso tudo, né, pessoal? Que bom, menos mal, né? Um trabalhador que não está aí, pelo menos fisicamente ferido. O problema é a lembrança, né? Você fica ali com o trauma e de fato eles ficam um pouco expostos, porque você recebe um chamado com uma foto e o nome de alguém. Quem é essa pessoa? Né? Imagine trabalhar com essa perspectiva de que uma violência pode acontecer. Então é preciso melhorar a segurança para todo mundo, inclusive para os motoristas de aplicativos. 7 quilos de drogas e 151 celulares foram apreendidos na área externa do PEMAN. O presídio Edgar Magalhães Noronha, que fica em Tremembé. Isso tudo estava dentro de sacolas plásticas. Os agentes de segurança que estavam fazendo a inspeção ali em volta do presídio desconfiaram e foram verificar. Nas sacolas foram encontrados os celulares, também fontes de carregador, fones de ouvido, cabos e bateria. Tudo isso que vocês estão vendo aí na imagem. Além de 2 quilos de cocaína e 5 quilos de maconha. Ninguém foi preso e o material foi encaminhado para a delegacia. A direção do presídio instaurou uma apuração para averiguar o que aconteceu. E os trabalhadores da coleta de lixo fizeram uma manifestação hoje de manhã em frente à Câmara, pedindo melhores condições de trabalho. Eles estão em greve desde ontem, depois que o pagamento dos salários foi atrasado. A lixeira está lotada e não é só uma, são várias.
Tem algumas que ficam até envergadas com tantas sacolas. Nos últimos dias, a coleta de lixo não passou aqui pelas ruas do bairro Terras de Conceição, em Jacareí. A Elisandra até resolveu guardar o lixo que estava acumulando na porta da casa dela. Ontem eu acordei de manhã, coloquei o lixo, aí eu saí, daí eu voltei, daí o lixo estava tudo aqui na porta. Aí eu guardei para não deixar na rua. E como você está vendo aqui. Até a lixeira ao lado da Câmara Municipal estava cheia. E foi esse o local onde os trabalhadores da coleta vieram protestar. Eles se reuniram do lado de fora e depois participaram da sessão de Câmara. Eles reclamam de atrasos nos pagamentos dos salários e benefícios e pedem melhorias nas condições de trabalho. Na farmácia eles atrasam direto, corta direto. Banheiro químico, não tem banheiro químico, tiraram os banheiros químicos por falta de pagamento. Restaurante, os trabalhadores estão sem restaurante por falta de pagamento também. Chegaram a falar que estão com dificuldade financeira, mas só que isso é constante. Todo mês tem esse tipo de problema. O secretário de Meio Ambiente disse que os pagamentos da Prefeitura para a concessionária Jacareí Ambiental, responsável pela coleta, estão em dia e que a empresa já pagou os funcionários para que os serviços possam ser retomados o quanto antes. Pela concessão, esse pagamento foi feito ontem, no período da tarde. Imediatamente a gente já fez um anúncio, um comunicado, uma notificação pedindo para a concessão ambiental responder aos questionamentos que foi atribuído pelo sindicato para a deflagração dessa greve. A gente tentou de todas as maneiras contato com a concessionária Jacareí Ambiental, só que nenhum responsável foi localizado para poder comentar esse protesto. Segundo o próprio sindicato dos condutores, o pagamento dos salários foi feito ontem e agora os trabalhadores vão voltar normalmente às atividades a partir de amanhã. Teve jogo ontem pelo Campeonato Paulista de Vôlei. De um lado, o líder Taubaté jogando em casa. Do outro, São José, guerreiro, corajoso, tentando melhorar a posição do campeonato. Tava difícil para o São José, ainda mais jogando lá na casa do Taubaté. No fim das contas, o visitante deu trabalho, ganhou o primeiro set, ganhou um set, aliás, mas o pentacampeão paulista voltou a mostrar a força de sempre. Quem sempre acompanha o vôlei Taubaté já tem fama de ser fanático de carteirinha. Mas contra o São José, aí parece que a paixão aumenta. Nossa, é uma rivalidade, eu acho assim, em todos os âmbitos, em todos os esportes. E nesse, principalmente, como o ingresso é muito competitivo, a gente tinha que vir de qualquer jeito. Minha época de atleta de vôlei por Taubaté era a mesma rivalidade, nos jogos regionais principalmente. Mas o São José também estava bem representado na arquibancada. Esta família aí fez questão de ir dar uma força para a torcida. Para tentar ganhar a primeira vitória aí. A gente está com o pensamento positivo que vai dar certo hoje. Em quadra, quem começou marcando foram os donos da casa. O primeiro ponto do São José só veio com este saque errado do Rafa. E aí começou o toma lá da cá. O Taubaté marcava, o São José revidava. Primeiro set super acirrado, mas quem levou foi o São José. Diferença pouca, 2 pontos só. As gêmeas joseenses, Laura e Laís, estavam felizes da vida. Muito bom, muito animada. Vão ganhar o jogo no final? Sim, certeza. Na volta, o Taubaté queria recuperar. Só que o São José começou com mais sorte. Foi abrindo vantagem que chegou a 4 pontos de diferença. Mas no ginásio do Abaeté, o Taubaté é ainda mais forte e conseguiu virar. Garantiu o segundo set. A gente vai virar, vai vencer e vamos com tudo. O terceiro set seguiu o mesmo esquema dos anteriores, equilibrado. Mas o Taubaté deu um up no jogo e fechou na frente, 6 pontos na frente. Já o quarto set, que podia ser decisivo, foi mesmo. Os taubatianos levaram mais uma, 3-1. Foi um jogo duríssimo, equilibramos bastante durante o jogo, sacamos melhor do terceiro para o quarto set. Eu acho que fez a diferença no final, foi o nosso saque. Não tem sido fácil, para ser bem honesto. A gente está lutando bastante, isso está sendo muito gostoso. O time está demonstrando uma garra, uma união nos momentos difíceis. Muito importante essa vitória de 3 pontos aí, principalmente com um time bastante desfalcado. Eu estou satisfeito em equilibrar o jogo. Estou triste pela derrota, obviamente, mas a gente sabe que em algum momento alguns jogadores ali vão fazer a diferença e a gente agora tem que trabalhar para poder suprir essa necessidade. Tem 3 equipes que estão um pouco na frente, né? Que são Campinas, Taubaté e o SESI. Então, a gente pegou essa sequência agora dos 3
Então, praticamente, para a gente, nosso campeonato começa a partir do próximo jogo, aí, que é contra a Atibaia. E agora a gente tem que começar a buscar a vitória mesmo. Você viu aí o Rodrigo falando que enfrenta o Atibaia, o jogo vai ser na sexta-feira, às 7 horas da noite. São José e Atibaia. Já o Taubaté enfrenta o Itapetininga no sábado, às 6 da tarde, lá em Itapetininga. Atibaia está com quase 600 vagas abertas para cursos de capacitação em áreas bem diferentes. O Lucas Rangel está na cidade e vai conversar com a gente agora. É isso aí, Lucas. Então, quais são as áreas que estão chamando a atenção das pessoas e que elas estão procurando para se capacitar? Boa tarde. Oi, Abranches, Elisa, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. São exatamente quase 600 vagas em 21 cursos diferentes, várias áreas. O Gabriel Sola é o coordenador de emprego e renda da Prefeitura, já está aqui com a gente. Gabriel, boa tarde. Hoje aqui no Alvinópolis estão sendo feitas as inscrições para alguns cursos, né? Quais são? Vou citar alguns para a gente. A gente teve curso de auxiliar de cabeleireiro, teve curso de kick massagem, tivemos cursos também na área de idiomas. 13 no total, né? Foram 13 ações no total. Ainda são mais 2 dias de inscrições, amanhã e sexta, para cursos diferentes. Vocês dividiram por polos aí, né? Isso, a gente levou diretamente nos polos onde acontecerão os cursos. Como, por exemplo, amanhã vai ser no Centro de Formação Profissional lá do Imperial, e que vai ter curso de manutenção de computador, auxiliar de contabilidade, também vamos ter os cursos de idiomas, depilação, entre outros. E aí na sexta? Na sexta a gente vai levar lá para a cozinha experimental, onde acontece a cozinha popular da prefeitura. Os cursos de gastronomia serão? Os cursos de gastronomia, que é panificação e salgado. Desde cedo a gente está aqui no centro de capacitação aqui do Alvinópolis, movimentação bastante grande, a gente tem até imagem de fila, aí o pessoal preenchendo as fichas. Atendeu as expectativas aí, pelo menos aqui nesse polo? Atendeu bastante, a gente preencheu mais ou menos perto de 40% das vagas que a gente disponibilizou. O que precisa trazer? Atenção, porque tem gente que está vindo aí sem documento, né? O serviço, o pessoal vir já e conseguir resolver a questão da inscrição. Isso mesmo, Lucas, é uma informação bem importante. Quem tiver interesse, vir com cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. Uma cópia, né? Cópia. E daí já anexa na ficha e fica tudo certo. Já anexa na ficha que está pronto para ingressar no curso. Hoje até que horas as inscrições aqui? Hoje as inscrições vão até às 7 horas da noite. E aí depende, amanhã e sexta depende do horário lá. Se sobrarem vagas remanescentes, a gente vai disponibilizar também. Amanhã, a mesma coisa lá no Centro de Formação do Imperial. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, uma boa oportunidade de se capacitar, tudo de graça, viu, gente? Só aproveitar as vagas disponíveis. Todas as informações estão lá no G1 da Vanguarda sobre essas quase 600 vagas aqui em Atibaia. Volto com vocês. É isso aí, obrigado, Lucas. Muito bom falar de qualificação aqui, né, Rogério? Em São José dos Campos também tem oportunidades. O CEPAS está com cursos de qualificação. Ao todo são 500 vagas abertas para cursos à distância. Os cursos são de gestão de transporte e relacionamento interpessoal e comportamento organizacional. Bonito nome, né? Para se inscrever é preciso ter mais de 16 anos e ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 pela internet. Os cursos começam em outubro. Link Vanguarda está de volta com o destaque do G1 da Vanguarda. Exatamente. Notícia fresca no G1 da Vanguarda. Justiça bloqueia R$1 milhão da Prefeitura de Aparecida por causa da falta de obras de uma manutenção de uma passarela. Lembra que a gente falou dessa passarela aqui no jornal? Então, essa é a notícia do G1. O que aconteceu? Em julho, a passarela foi interditada. Já teve protesto dos moradores. Vou até subir aqui a reportagem, que tem uma imagem para a gente relembrar esse protesto. Puseram fogo na rodovia, fizeram ali o auê deles, pedindo que alguém resolvesse, porque senão eles iam ter de atravessar a rodovia atravessando entre os carros. A gente sabe que isso não pode. E se não tem passarela, como é que resolve? Então, eles estavam ali
defendendo o que eles acreditam o direito deles. Agora, a Justiça determinou que a Prefeitura e a Nova Dutra, responsável ali por cuidar da rodovia, façam obras na passagem para que resolvam isso de uma vez. Aí cada um se posiciona de uma maneira, né, Rogério? A Nova Dutra informou que isso não tem nada a ver com ela, já que essa passarela é da Prefeitura. Já a Prefeitura disse que vai recorrer. Ou seja, por enquanto não há resposta para coisa alguma, é isso? Moradores vão ter de aguardar um pouquinho mais até a próxima página disso. Dá para acompanhar os detalhes no G1 da Vanguarda. E só relembrando que além dessa notícia, será que não estou conseguindo navegar direito? Pronto, além dessa notícia tem lá na nossa home, tá? Mais várias outras notícias para vocês, inclusive o assunto que abriu o nosso jornal, né? Falando a respeito de uma história que terminou bem. Muita gente comentando, já está no G1 da Vanguarda, se você quiser rever e ver outros detalhes dessa história que acabou bem. Isso é. Link Vanguarda está de volta, agora 12h19. Trabalhadores dos Correios entraram em greve hoje na região. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 80% dos funcionários aderiram à paralisação. Entre as reivindicações está o corte de benefícios e a possível privatização da empresa. Os carteiros ficaram em frente à agência dos Correios na região central. Mas pela manhã, a agência funcionou normalmente. A Maria fez uma postagem e disse que não teve nenhum problema. A preocupação dela agora é com o prazo de entrega dos Correios. Nós vamos fazer uma postagem de um SEDEX. Quando que vai ser entregue? Nós estamos pagando o serviço normal e não sabemos quando que vai ser entregue. Segundo o sindicato da categoria, um dos motivos da greve seria a possível privatização dos Correios anunciada pelo governo e também a exclusão de alguns direitos. Um dos direitos aí que a empresa está querendo retirar é um benefício que nós já temos, né? Na verdade, é um aumento de 50% no pagamento do convênio médico. Eu acho que é um conjunto, né? A negociação, a privatização, tudo é aquilo que está prejudicando o trabalhador. Se está prejudicando o trabalhador, nós temos que fazer essa paralisação. Os funcionários também reivindicam a reposição da inflação, mas por enquanto a greve não alterou a rotina dentro das agências. A do bairro Jardim das Nações também abriu para atender o público. Eu não sou a favor de paralisação. Eu sou a favor de que eles façam uma manifestação, mas a população sai prejudicada, né? Em nota, os Correios informou que participou de 10 encontros com representantes dos trabalhadores e não houve acordo. Participações? Dá tempo? Bora lá, ó. Tem muita gente comentando muita coisa. Milene de São José dizendo que leva água na bolsa. Alciana Furtado de Taubaté dizendo que bebe muita água. Tabata Pimenta de Taubaté, o sol está lindo para secar as roupas. Essa é verdade. Muita gente reclama que quando está chovendo demais não dá para secar a roupa. E dizendo que amo vocês, somos de Taubaté, família unida assistindo a Vanguarda. O Rafael Freitas de São José diz que concorda com a greve dos Correios, pena que ela atrapalha aí os serviços. Enfim, muita gente falando muita coisa. Obrigada por sempre comentarem aqui no jornal. Continue participando. Amanhã tem mais Link Vanguarda. Fazer uma correção a respeito de uma informação que foi passada bem cedinho hoje no Bom Dia Vanguarda. A gente falou que os interessados em se inscrever para o programa Meu Emprego Cidadão Trabalhador, esse é o nome do programa, tá? Meu Emprego Cidadão Trabalhador em Taubaté, deveria comparecer onde? Na prefeitura, foi o que a gente disse. Mas precisamos corrigir, o endereço correto é o balcão de empregos, que fica em outro lugar, fica no piso superior da rodoviária velha. As inscrições terminam hoje, às 3 horas da tarde. Então, se você assistiu isso no Bom Dia Vanguarda, saiba que agora já está corrigido, é no balcão de emprego, no piso superior da rodoviária velha. Jovens sabem que a qualificação profissional abre as portas para o mercado de trabalho. Em Guaratinguetá, a Guarda Mirim entrou nessa onda aí e tem feito a diferença na vida dos adolescentes. Essa é a primeira lição do mercado. Pode escrever. A capacitação é tarefa básica. E aqui os jovens vão aprendendo essa equação do trabalho. É a soma de conhecimento que pode trazer o melhor resultado para eles lá fora. Eu não tinha a menor noção de nada e hoje em dia eu tenho que estar na escola, tenho que estar no serviço, tenho que estar aqui. Tem bastantes oportunidades, como eu disse, por exemplo, curso técnico, estágios. Então, para mim é uma forma de já estar caminhando para aquilo que você quer futuramente. A Guarda Mirim de Guaratinguetá oferece cursos de formação básica para o trabalho. Jovens entre 14 e 18 anos podem se inscrever. Atualmente tem 60 vagas abertas. As oficinas que eles têm na formação básica são de português, matemática, informática, rotinas administrativas, motivação para o trabalho, onde eles vão aprender desde como se comportar em uma entrevista, uma dinâmica de grupo, até mesmo esse relacionamento que existe dentro do ambiente de trabalho. E nesse projeto específico de formação básica para o trabalho, 99% dos jovens que entram no projeto são
são encaminhados para as empresas parceiras do município. Depois de 4 meses de aulas teóricas, vem o segundo passo, que é sair daqui para colocar todo esse aprendizado em prática em 27 empresas da cidade que são parceiras da Guarda Mirim. Essa metalúrgica é uma delas. Por aqui já passaram 500 aprendizes que vieram da Guarda Mirim. Hoje nós temos 40 jovens aqui conosco e eu diria que aproximadamente de 10 a 20 são funcionários nossos hoje, são colaboradores da empresa. E os jovens continuam passando por essa experiência de 2 anos dentro da indústria. O Darwin está há 1 ano na metalúrgica. Recebe salário, 13º, férias e todos os direitos trabalhistas. Está ganhando também conhecimento de mercado para a vida toda. A Guarda nos capacita, sim, mas chega aqui é uma coisa muito diferente, assim, que nos impressiona de certa maneira. Aqui na empresa, principalmente, né, com meus colegas de trabalho, vamos dizer assim, em outras palavras, nos ajuda, entende? Essa convivência. Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma família. Você percebeu o recado que as pessoas que deram entrevistas, jovens que deram entrevista nessa reportagem, mandaram para todos nós? Que eles não conheciam muita coisa e agora, a partir dessas capacitações, estão entendendo o quanto é importante estudar e se capacitar para ser competitivo no mercado de trabalho. Muito legal. A Guarda Mirim de Guaratinguetá fica na Avenida Vaz de Caminha, número 87, no bairro Nova Guará. E a gente segue falando de música. A Escola de Artes Fego Camargo, em Taubaté, tem mais de 400 vagas abertas para cursos de graça. Dá para aprender a tocar um instrumento musical, dançar ou atuar. A Laurene Santos tem as informações. Olá, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui na Escola Fego Camargo, em Taubaté, para falar de vagas oferecidas para cursos gratuitos. Quem está aqui ao meu lado é a Ângela, que vai falar um pouquinho disso para a gente. Ângela, são quantas vagas? 436 vagas para 2020, com os cursos de artes visuais, teatro, dança, música, que compreende instrumentos musicais e canto. E quem se interessar, tem algum critério para a pessoa poder se inscrever? Sim, tem que ter 7 anos de idade ou a completar até dia 30 de março de 2020 e ser taubatiano, ser morador na cidade de Taubaté. E tem limite, por exemplo, a pessoa que já é um pouquinho mais velha que quer vir também, ela pode? Pode sim, não tem limite não. É só a pessoa se sentir apta, ter aptidão para a arte e vir aqui conosco, que será um prazer. E depois que ela faz a inscrição, passa por um teste, né? Como é que é esse processo? Sim, as inscrições, depois de ocorridas, nós vamos ter um período de testes. Depois dos testes, a primeira classificação será em novembro e as matrículas ocorrerão em dezembro para já iniciar o ano letivo no início de 2020. E as inscrições vão até quando? Até dia 30 de setembro, às 24 horas. E para a gente reforçar, por exemplo, quem ficou interessado, viu e quer participar também, a pessoa tem que ter instrumento, tem que ter experiência, como é que é isso? Não, as pessoas geralmente não têm, elas têm vontade e não têm coragem de começar. Então nós convidamos para que todos venham sim, mesmo sem conhecimento prévio, para que façam sua inscrição, venham fazer o teste. Ângela, obrigada pelas informações. Então, reforçando, quem ficou interessado tem até o dia 30 de setembro para se inscrever. A Fego fica aqui na Avenida Tiradentes, em Taubaté, que é a rua da Prefeitura, pertinho do Hospital Regional. Não tem erro, é facinho, só vir aqui tirar as dúvidas. A gente volta aí para o estúdio. Legal, Laurene, muito obrigada. Que artistas de São José dos Campos escolheram para acabar com qualquer preconceito contra alguma deficiência. Eles estão usando o ensino da dança e das artes plásticas para mostrar que o talento ou as habilidades artísticas moram dentro de qualquer pessoa. Eles buscam uma precisão em cada movimento e não gostam muito de errar. São exigentes e surpreendem. Eles ficam olhando e são muito olho no olho, né? Então eles olham muito pra mim, assim, pra pegar uma referência. Nossa, errei, o que ele vai falar? Todos têm capacidade, então eu não vejo diferença. Então eu acho que isso que eu passo muito pra eles. Eu gosto muito. Por quê? Porque é muito importante na minha vida. Quando você se apresenta e o pessoal bate palma, você fica feliz? Aí eu fico. Eu gosto de vários tipos de danças. Balé, jazz, prateado. Quando as pessoas assistem você, como é que você se sente? Me sinto feliz. Feliz? Não dá vergonha? Não, porque eu sou acostumada.
São meses de ensaio e carinho com esse professor. Se ele é bom, tá aí uma pergunta que tem a mesma resposta. Ele ensina bem? Ensina, muito bem. Ele é legal, comigo, gosto dele. O senso de coletividade por aqui impressiona. E a recompensa para eles vem do retorno do público. Eu sinto alegre e eu fico chorando de emoção. Tem gente que vai chegar ali, eu tenho vergonha de apresentar. Mas nossa, na hora de apresentar vai ter muita gente, quem que vai assistir? Então você vai desenvolvendo isso dentro da sala de aula. Quando você vai fazer, você chega a concluir o seu trabalho, aí você vê a diferença. Nossa, já consegui, a desenvoltura fica maior, né? E fica bem melhor. Nessa outra instituição, são diferentes formas de arte para valorizar o talento dos alunos. Eles são incentivados a todo momento e não existe essa história de não conseguir. Que eu procuro sempre incentivar eles assim, que eles conseguem, né, produzir e eles conseguem se concentrar, né? Às vezes chegam aqui meio assim, eu não consigo, é difícil, mas não, é fácil, vamos lá, você consegue. Uma aula com a professora Rô muda até comportamento. O Matheus era arteiro, mas agora já se tornou um especialista em outro tipo de arte. E como tá focado o rapaz. Você aprende coisas novas aqui e vai evoluindo lá fora. Na escola melhorei, era muito bagunceiro, essas coisas. Fazia muita bagunça, aí eu melhorei. Agora tô ficando mais quieto, a nota tá subindo. Tudo que eles produzem tem destino, seja para decoração do instituto, para exposições ou para venda. É um amor incondicional em todos os sentidos. Professores com alunos, os alunos com os professores e, claro, que os pais também podem se envolver. Aqui, é uma oficina voltada para as mães deles. Algumas delas podem, enquanto eles estão aprendendo, também despertar o talento para algum tipo de arte. Faz bem pra gente também, né? Então, e meu filho também adora vir aqui. Ele não falta, de jeito nenhum. Os diferentes tipos de arte, como forma de inclusão, ajudam a quebrar a barreira que a deficiência pode impor. A arte, ela é lúdica, né? E na parte cognitiva a gente consegue muitos benefícios, né? Essas pessoas, elas desenvolvem a concentração, a coordenação motora, e outras habilidades que fazem com que elas sejam realmente inseridas aí no mundo que a gente vive. Olha, era o bagunceiro, né? Você vê que a arte ajuda até a direcionar a energia do bagunceiro. Não é que é bagunceiro, ele tem muita criatividade. Olha, eu conheço o Washington, o professor de dança, o War, como ele é conhecido, sempre gostou desse tipo de trabalho. Você é o cara, parabéns, hein? Muito legal.